normal. Olha, se eu fosse do Rio, seria Vasco. Eu também. Ia sofrer, né? Meu Deus do céu. Mas, Guga, quero te perguntar também, quem foi seu primeiro ídolo do Palmeiras, assim? O Leão, o Jorginho e o Edu Manga. O Edu Manga foi um pouco depois, que o Leão, na verdade, foi o Jorginho. Porque o Leão voltou um pouco depois, porque ele estava no Corinthians. Mas o Jorginho era o craque do Palmeiras até 86. Não sei se vocês lembram bem, porque teve 2 Jorginhos, depois teve o Jorginho Putinati, que foi da Portuguesa. Né, você tá falando? O Jorginho que foi de Marília. O Putinati. Que ele até jogou na seleção, era um cara que o Tele adorava. Sim. Ele adorava o Jorginho. Sim. Ele queria levar o Jorginho para 86, o Jorginho fraturou a tíbia. O Tele gostava mais do Jorginho do que do Renato. E gostava mais do Jorginho do que do Bebeto, que estava surgindo. Ele gostava do Jorginho, porque o Jorginho ele era já mais moderno. Ele não era ponta só que nem o Renato. Ele já era meia direita. Ele é o maior ídolo do Paulo Nobre também, Jorginho Putinati. Não, o Jorginho era craque. Então, assim, ele levava, batia a falta bem. Então, ele levava o Palmeiras nas costas naquele momento. Em 84, o Palmeiras teve uma chance. O Palmeiras estava bem naquele Paulista. Só que daí o Mário Sérgio jogou dopado contra o São Paulo. O Palmeiras ganhou de 2-1, aquele jogo estava no Morumbi. E aí, com os doping do Mário Sérgio, o Palmeiras perdeu os pontos. E aí deu uma. E aí o Santos acabou sendo campeão lá do. Que era Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio Rossini, Toninho Carlos e Paulo Robson, Demalini Humberto, Paulo Isidoro, Serginho Zé Sérgio. Estamos com o PVC aqui, ó. Não, aquele time do Santos me marcou muito. O do Santos me marcou muito. Aquele do Santos lá. Foi pontos corridos. Que afinal. Não foi final Santos Corinthians. Muita gente acha que foi final. Calhou de pontos corridos, última rodada. Santos com 54, Corinthians com 53 pontos. Valia 2 pontos na época, né? E aí o Santos ganhou. Então o Jorginho era até aquele momento. Aí em 85 aconteceu um negócio muito louco. Teve São Paulo e Palmeiras, São Paulo, aquela máquina lá, o São Paulo enfiou 5-1 no Palmeiras. Aí, se eu não me engano, depois tem que checar, se estiver errado, desculpa. Mas pelo que eu me lembro, o Palmeiras ganhou de 3-0 de Santo André, no meio da semana. E aí no outro final de semana teve Palmeiras e Corinthians. E foi quando até começou o Dali Porco, naquela época. Que assumiu o porco, né? Que começou com Dali Porco, que era assim, e Dali Porco, olê, olê, olê. Esse é o original. O original era esse. E daí o Palmeiras lançou 2 moleques da base, o Gerson Caçapa e o Edu Manga. E o Edu era craque mesmo, assim, cara. Ele era fora de série, o Edu. E ele começou ali, e daí nessa segunda metade dos anos 80, o Edu virou o dominante, virou o craque do Palmeiras. Em 89, quando o Neto vai pro Palmeiras, jogar no Palmeiras, o Edu era o craque. Que o time ali, que a gente chegou a Taça dos Invictos, que o Leão era o técnico, o Leão meio que não gostava do Neto, sabotava o Neto. Mas o time, se eu não me engano, era o Zete, que ficou 1.238 minutos sem tomar gol. O Zete estreou, não tomava gol. Não tomava gol o Zete, cara. Um negócio assim. É o recorde até. O Everton chegou a 1.000 e pouco. Não tomava, cara. Mas Zete, é o maior recorde até hoje de um goleiro sem e tomar assim, gol no Palmeiras. eu sei que depois ele foi pro São Paulo, tudo mais. O Zete é Palmeiras, assim, eu sinto ele como. Claro que ele deve ter virado São Paulino, sei lá, mas é um cara. Hoje ele é mais identificado com São Paulo. É um cara ali, de origem italiana, que nasceu no Palmeiras ali. Então era o Zete, daí o Edson Boaro, que veio do Corinthians, que jogou a Copa. O Edson Boaro, ele foi lateral direito na Copa de 86, ele jogou o primeiro jogo com a Espanha, e daí ele machucou, e daí entrou o Josimar, de impoderável, e o Josimar foi o segundo melhor jogador do Brasil na Copa depois do Careca, fazendo uns puta golaços. O cara do Botafogo, ninguém conhecia, porque o Leandro pediu dispensa, porque ele foi pra balada com o Renato, ele odiava o Renato, cortou o Renato. Aí o Leandro falou, não, se o Renato não for, eu não vou, vocês perde o Leandro, né? Aí o Edson era o reserva, que era tipo o Marcos Rocha também. Levou o Edson, mas ele levou o Josimar e o Edson, mas o Edson era o lateral do Palmeiras nessa época, na Copa do Corinthians. Aí o zagueiro central era o Toninho, né? Toninho Cecílio. O Dário Pereira já mais em fim de carreira, mas jogou. E aí eu não lembro se era o Alberes ou o Abelardo. O Alberes que veio daquela portuguesa lá de 85, aquela lá era Serginho Luciano, Luiz Pereira, Mauro Ramos e Alberes, Célio, Toninho e Edu Marangon, Toquinho, Jones e Esquerdinha. Foi vice contra o São Paulo ali, 85. Então eu acho que era o Alberes ali. Aí o meio de campo era interessante, que era o Júnior. O Júnior, na verdade, é Dorival Júnior. Sim. Dorival Júnior, mas a gente falava Júnior, que veio de São José, que o Leão que trouxe. O Leão gostava dele. Aí hoje parece da idade do Leão, né? Mas o Leão era mais velho.
Betinho, que veio do Juventus, Sim. e aí o Edu Manga. O Mauricinho, que veio do Vasco, o finado Gaúcho, dos pênaltis. Sim. Pegou os pênaltis, aquele jogo histórico, nossa, aquele jogo lá, assim, um negócio. É que na época tinha disputa de pênalti durante a. Não era mata-mata. E aí na ponta esquerda era o Neto. Tava jogando torto ali, mas era aquele time lá que ganhou a Taça dos Invictos, o time era forte. Só que daí pegou aquele jogo, mas não foi eliminado pelo Bragantino, não. Que a gente perdeu do Bragantino, mas a questão é que era um triangular, Palmeiras, Bragantino e Novo Horizontino. Só que daí a gente perdeu do Bragantino, ganhou do Novo Horizontino, e teve que torcer pro Novo Horizontino, que era do Nelson Batista, o técnico, que era forte no Novo Horizontino. Podia ter ganho do Bragantino, mas não ganhou. Aí o Bragantino foi pra final com o São Paulo, que o Martilico fez o gol espírita. Final sim, né? Final. Então era aquele lá. Então os ídolos foram esses três ali os ídolos da fila, né? E o tal de Evair? Porque eu quero saber, você que sofreu tanto na fila, Então, onde você estava aí o Evair naquele 12 de junho? Ídolo dos anos 90. Fui no primeiro jogo, aí o Corinthians ganhou. Aí o segundo jogo eu não fui, que era Corpus Christi. Era feriado do Corpus Christi, que os caras falavam que era feriado de Porcos Christi, que sempre eliminado, o Paulista terminava ali. Aí eu não fui, daí eu tava na praia, daí eu vi na casa da praia, perdi esse jogo. O primeiro foi que o Viola imitou o porco, né? Foi. Roubaram o Palmeiras aquele jogo, se eu não me engano, o primeiro jogo, teve um roubo. Mas daí eu lembro da narração do Silvério bem. Esse jogo foi épico. E dessa nova geração então, aí? Edmundo. Da década de 90, Evair Edmundo. Primeira Parmalat. Tá. Primeira Parmalat, Evair e Edmundo, que é de 93, 94. Que daí era o Sérgio, o Cláudio, que era o lateral direito, era Cláudio, que esse não era tão famoso. Sim. Aí Antônio Carlos e Kleber e o Roberto Carlos já era. E o meio de campo era o César Sampaio, Mazinho, Rincon e Zinho. E o ataque era Edmundo e Evair. O Edilson Tinha o Edilson também. Edilson 93, né? Que era Então, mais um No meio... lugar do Rincon, Ele era mais Edilsonzinho. Edilsonzinho e Rincon veio depois. Ele que o Mazinhozinho foi titular na Copa. Né? E aí aquela burrada de 94 contra o São Paulo, de ter... Mustafa levou o time lá pra O Rússia. Zete fechou o gol pro São Paulo no primeiro jogo, aí foi viajar ao Palmeiras. E aí na volta... A gente entrevistou o Luxemburgo e ele falou que se não tivesse viajado, se o jogo fosse na semana seguinte ou na semana, o Palmeiras teria vencido certeza e provavelmente... Pegava o Vélez e teria sido campeão. Mas foi jogo duro ali com o São Paulo, com o Vélez, mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras teria São Paulo passado. perdeu, mas aquele São Paulo já era mais fraco. Sim, de 93 era mais forte. Já não tinha muitos caras chegando. E o Palmeiras tava voando, né? Já era o terceiro ano da Parmalat, né? O segundo investindo. O Palmeiras estava no auge, o Raí já tinha ido embora, o São Paulo Cerezo já estava fora, o São Paulo já não estava no auge. Aí vem a segunda Parmalat, que é o ataque dos 100 gols. 96. Que daí... Ali tinha muito craque, como Djalminho, Rivaldo, Flávio Conceição, Luizão e o Miller na frente. Mas assim, o Miller, eu adoro o Miller, mas pelo fato de ter jogado no São Paulo, no Corinthians e no Santos, é mais complexo. Sim. A idolatria pelo Miller, né? Eu esqueci de falar que o Veloso foi um grande ídolo meu também, viu? Porque, o Veloso. como goleiro ali um pouco antes e depois ele volta, né? Mas ali, o Júnior na lateral esquerda, assim, foi e não tem como esquecer do Alex também, né? Então o Alex na terceira. Na terceira, que já é 98 e 99. Aí o Alex, era o Alex o principal, o Marcos. Não só o Marcos. O Marcos é o maior, porque ele deu o maior momento da história. Claro que eu não vi o Ademir da Guia jogar, tudo isso é complexo, né? Tô até com a camisa da academia, e até, assim, hoje em dia vocês conseguem, porque nos anos 80 e 90 tem muito vídeo. Agora, quando você volta, quer dizer, você imagina ganhar o Corinthians de 74, na final, no Morumbi. Que dizem que o anel inteiro superior era Corinthians e o Palmeiras estava com uma das gerais do Morumbi, só dizem. Não sei se é verdade. Porque o Palmeiras já ganhou o bi-brasileiro e tinha ganho o Paulista de 72, então, você estava acostumado a ser campeão. O Corinthians 20 anos na fila, o Rivelino nunca tinha sido campeão. E o Palmeiras pega e mantém eles lá. E ganha 1-0 contra o Corinthians com o Ronaldo. Então, assim, não dá para falar dessa época da academia, que, aliás, a gente ganhava do Santos, do Pelé, ganhou mais nacionalmente que o Botafogo, que falam tanto do Botafogo, que de jogador foi.
Mas quando você olha ali Rio, São Paulo, Robertão e Taça Brasil, o Palmeiras ganhou mais que o Botafogo. É que de fato para a seleção eles mandaram mais. A respeito do Botafogo ali daquela época, tudo. E aí, curtiu a resenha? Então para ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Grus Porco!